Boa noite para todo mundo. Eu sou Anselma Salles, idealizadora do curso Olhares sobre a Palestina, do Centro Cultural Esperança Vermelha. Este curso ele surge como uma possibilidade de continuidade do curso que aconteceu no ano passado sobre literatura palestina. Então, nesta abordagem, nesse, digamos, módulo 2 deste curso, a intenção é analisarmos, para além da literatura, né, outros gêneros que abordam a questão palestina, como o HQ e o rap, né, além do gênero literário por excelência, o romance, que apresentaremos aqui a perspectiva analítica, né, desses três olhares sobre a Palestina. Eu sou formada em letras, e tenho mestrado e doutorado no Departamento, né, de Letras Orientais da USP, no programa de Estudos Árabes. Especificamente no mestrado, eu estudei a poesia palestina, então, como continuidade a essa pesquisa, eu mantive aí os estudos acerca de outras produções literárias, então é nesse sentido que eu pretendo trazê-las aqui para que possamos aí interagir com essas outras abordagens sobre a questão palestina. Então, dando início à proposta da aula 1, vamos falar sobre o romance Homens ao Sol, de Hassan Kanafani. Então, eu vou abrir aqui a apresentação para que a gente possa acompanhar aí nesse roteiro que eu elaborei as informações, né, sobre o autor e as condições de produção, bem como a temática, né, abordada por esta obra. Então, vou compartilhar aqui uma apresentação. Então, aqui, inicialmente, a abertura aqui, né? Então, vamos ver aí uma pequena biografia do autor. Então, Hassan Kanafani nasceu em 1936 e morreu em 72, ou seja, muito jovem, né? Ele nasce em Aca, chamado de Acre, né? Em 9 de abril de 36. Em 1948, né, na ocasião da guerra, né, que resultou na instauração do Estado de Israel na Palestina, ele, criança, né, adolescente, é levado pela sua família para o Líbano. A família toda é obrigada a fugir, né, a se exilar. Durante, né, esse período no Líbano, ele vai para a Síria, né, país ao lado, e matricula-se na Faculdade de Letras de Damasco, quando ele tinha, né, era bem jovem, né. Nessa permanência, né, entre Líbano e Síria, ele passa a ministrar aulas no ensino médio, né, embora ele não fosse formado, mas havia essa possibilidade, né, do conhecimento que ele tinha. Então, ele passa a ministrar aulas para os refugiados, né, nas escolas das agências das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. Então, nessa ocasião, a partir de sua matrícula na Faculdade de Letras de Damasco, ele começa a entrar em contato com outros estudantes e exercer, a partir aí dessa nova
interação social, ele passa a exercer aí uma militância política dentro e fora da universidade. Tanto que ele adere, né, ao movimento dos nacionalistas árabes, muito em voga, né, muito expressivo nesse momento, sobretudo após a ascensão de Gamal Abdel Nasser no Egito, né, em 53, em 54 também, em que instaura-se o socialismo, né, no norte da África, contaminando aí, influenciando também a Palestina, né, assim como o Líbano e a Síria. Então, dada a sua militância, ao seu exercício político, ele vem a ser expulso da universidade, né? E em 56 ele muda para o Kuwait, trabalhando aí como escritor, né? Nas revistas do local, né, em que ele se encontrava agora, revistas de expressão nacionalistas, né. Lá no Kuwait, ele encontra também os irmãos, né, que já mais velhos, né, o Faizé e o irmão Razi, e dessa experiência no Kuwait, ele encontra bastante também subsídios, né, para a obra que ele vem a produzir depois, O Homens ao Sol, né. Então, voltando a Beirute, né, atuando como jornalista, né, ele consegue se formar depois como jornalista, ele passa a atuar intensamente na escrita, né, como reportagens políticas, ensaios políticos, né, tornando-se aí um dos mais ilustres jornalistas de Beirute nesse momento aí, vindo a obter em 1963 o passaporte libanês, fato que possibilita a sua viagem, né, para a China. Ao mesmo tempo, né, em que ter um passaporte de um outro país também o tira da condição de clandestinidade. Então, dessa experiência de visita à China, né, e também a partir da sua experiência de articulação política junto a outros jovens, né, a outros militantes pela libertação da Palestina, ele torna-se, né, em 67, aí, um dos principais porta-vozes, né, da Frente Popular de Libertação da Palestina. Né? A Frente Popular, ela é uma das organizações políticas, né, dentro da OLP, que foi criada, né, aí havia sido criada recentemente, e dentre outras organizações políticas, né, como o Fatah, a Frente Democrática de Libertação da Palestina, o Hassan Kanafani filia-se, né, à Frente Popular de Libertação da Palestina, sendo um dos seus principais, né, uma de suas principais vozes, né. Dessa militância política, né, na Frente Popular, que tem uma postura, uma posição mais de esquerda, né, ele consegue, né, transmitir aí a mensagem da libertação, né, via ideologia comunista, né, aliás, fundamentada por uma ideologia comunista, em que os trabalhadores palestinos, as trabalhadoras palestinas, o povo palestino conseguiria liberdade a partir do momento em que eu tivesse a posse da terra, né, a posse dos meios de produção, como estratégia para a democracia de fato, né, a liberdade de fato. Então, a interpretação, né, marxista-leninista, né, a interpretação leninista de Marx, né, de Lenin sobre Marx. Então, essa ideologia marxista-leninista aderida aí pelo escritor, né. Então, após anos de intensa atuação política, né, com escritos e em 62, né, o lançamento a publicação do Homens ao Sol, né, ele ganha muita visibilidade, né,
vindo aí a ser vitimado em 1972 em um atentado à bomba em Beirute, que também matou, né, a sua sobrinha que estava com ele no carro no momento em que ele liga o carro e essa bomba é acionada, vindo a falecer ambos, né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o livro. Aqui uma pequena bibliografia, né? Há muitos outros escritos do autor, né? Então, esses 3 são os que foram traduzidos para o português. Sendo que Homens ao Sol, né? Que foi publicado em 2012, essa edição aqui, pela Bibliaspa, né? Biblioteca América do Sul Países Árabes, ela foi traduzida direto do árabe para o português, pelo professor da USP, né? Professor Dr. Paulo Fará. Então, Homens ao Sol, né, de que trata o romance? Então, esse romance é um marco, né, da literatura árabe palestina. Ele é descrito como a mais importante criação literária palestina, né, considerada aí por diversos críticos literários, que consideram, né, a principal obra que um autor já escreveu, retratando de forma literariamente mais elaborada, né? Vamos ver aí, né, a estética, assim como o conteúdo desta obra, né, em termos de ser um romance, né, que abordou aí essa situação particular dos palestinos após 1948, ano da instauração do Estado de Israel na Palestina, né, chamada de catástrofe, né, a Nakba. Então, esse livro também foi adaptado para o cinema, né, dirigida aí, essa obra cinematográfica foi dirigida pelo egípcio Tufik Salih, foi lançado em 71, né, o livro foi lançado em 62. Foi traduzido, né, como eu falei, o livro direto do árabe pelo professor Paulo Fará. Então, aqui tem algumas cenas do filme, né, interessante, né? O filme ele relatou bem, né? Retratou bem aí, representou bem o que o filme, o livro mostra, né? Então, qual que é o enredo básico, né? Aqui, depois a gente volta aqui nessa citação da temática da Terra. Então, Homens ao Sol narra a saga de 3 palestinos, né? O Abu Qais, o Assad e o Marwan, né? Então, eles têm idades diferentes. O Abu Qais é o mais velho, o Assad é jovem, né? Entre 35 e 40 anos, e o Marwan é bem jovem mesmo, tem 16 anos. Então, esses 3 homens, né? Aqui, vamos olhar a imagem aqui, né? O Abu Qais, né? O senhor, aqui o Assad e o Marwan entre eles, né? Então a gente consegue ver bem 3 gerações aí de palestinos, né? Então é muito significativa essa questão de 3 gerações sendo lançadas, né, a uma sobrevivência forçada. Que sobrevivência, né? Então eles buscam trabalho fora de sua terra de origem para ajudar a família em meio a dificuldades extremas. Então os 3 já se encontram fora da Palestina, num campo de refugiados no Iraque, e eles, por intermédio, né, de contrabandistas, né, de pessoas que levavam, principalmente palestinos, né, ao Kuwait em busca de sobrevivência, né, mas essa viagem era ilegal, né, ela é clandestina, então eles pagavam para que esses contrabandistas os levassem até o Kuwait, né? Ou tentassem levar até o Kuwait. Como aquele tipo de ofício, né, que existe, ofício entre aspas, em que na fronteira entre México e Estados Unidos, né, os chamados coiotes, né, que fazem essa intermediação, né, das pessoas que desejam aí atravessar a fronteira do México e chegar aos Estados Unidos, né? Então, o romance apresenta as adversidades e o sofrimento enfrentados por palestinos que são obrigados a abandonar a sua terra natal ou enfrentar situações de discriminação que os levam a tentar sobreviver em condições extremas. A obra conferiu visibilidade às dificuldades vividas por palestinos em um relato literário elaborado e fluido, né? Então aqui em cima a gente tem um trecho
desse relato, né, que mostra essa importância da temática da terra, né, da ligação com a terra, como se o homem fundisse, né, ele e a terra fossem um elemento só, né? Então, aqui dessa citação sobre o Abu Qais. Abu Qais repousou o peito sobre o solo úmido pelo orvalho. A terra começou a palpitar debaixo dele. Os batimentos de um coração ofegante pulsavam em cada grão de areia e depois atravessavam até suas células. Voltou e lançou o peito sobre o solo úmido, que passou a pulsar debaixo dele enquanto o cheiro da terra fluía até suas narinas e se derramavam em suas veias como um tufão, né? Então aqui nesse trecho a gente vê, né, a gente percebe uma série de sensações, né, em que apontam para essa fusão, né, entre o homem e a terra. Ou seja, o significado da perda da terra, né, a expulsão ocorrida após a, a guerra que resultou na instauração do Estado de Israel na Palestina. Então, a perda dessa terra, né, a partir desse evento político, dessa tragédia, né, política, é como se fosse a perda da própria vida, né? Porque terra e pessoa, né? Terra e palestino e Palestina é, era como como se fosse uma coisa só. Então, a perda de um elemento, né? Desse elemento, a desterritorialização, né, ela possibilitou, como o Eduardo Said, né? Intelectual palestino que após a guerra de 48 radicou-se nos Estados Unidos, uma morte em vida, né? Então vamos ver, inclusive, aqui depois um trecho, né, dessa análise que Said faz sobre a desterritorialização. Então, o dispositivo analítico, né, que eu escolhi aqui para analisar os trechos, né, é o dispositivo proposto pelo russo Mikhail Bakhtin, né, um analista aí da literatura, né, um marxista, que é a proposta da análise do cronotopos, né? Então, aqui uma definição desse dispositivo analítico. No cronotopo artístico literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e temporais num todo compreensivo e concreto. Então, como nós vamos observar aqui pelos trechos que eu selecionei, né, para análise do romance, então temos aqui elementos que apontam, né, para essa confluência entre o tempo e o espaço, né, em que o tempo, assim como o próprio espaço, ele é preponderante aí na garantia da sobrevivência dessas personagens, né, cujas trajetórias serão retratadas aí pelo romance. Então, a temática geral, né, que motiva, né, o motivo geral, né, do romance é a desterritorialização. Então, tudo que acontece, todos os eventos, né, toda a marca sobre a vida, sobre a vida dessas pessoas retratadas aqui no livro, é consequente dessa catástrofe, né, que resultou nessa desterritorialização dos palestinos, que ainda no exílio, ou mesmo aqueles que ficaram na Palestina, né, nos territórios palestinos ou em campos, né, de refugiados, a sensação é a mesma, né, de ser exilado dentro da própria terra. Então, aqui uma definição do Said, né, sobre essa temática, do Eduardo Said. A Guerra de 1948, chamada de Guerra de Independência de Israel, foi uma catástrofe para os palestinos, né, o termo Nakba. 2/3 foram expulsos de seus lares e de seu país. Muitos foram mortos. Todas as suas propriedades foram tomadas. E, para todos os efeitos, eles deixaram de existir como povo. Vi isso em minha própria família, tanto do lado do meu pai como da minha mãe. Todos os seus membros, sem exceção, tornaram-se refugiados. Ficaram desenraizados e totalmente desorientados e ainda trazem as cicatrizes daquela terrível convulsão. Ter sido um dia membro de uma sociedade admitidamente controlada pela Grã-Bretanha, né, que antes do domínio israelense, a Palestina estava sob o mandato britânico, né, na ocasião em que França e Inglaterra exerceram aí o seu imperialismo sobre
o norte da África, né, e a Ásia também dividindo aí entre essas duas nações, né, esses territórios, né, em que elas impuseram o seu domínio. Então, ainda sob o mandato britânico, né, segundo Said, era possível possuir propriedades, manter profissão ou emprego, constituir família, ir à escola, orar, lavrar a terra e até morrer como um cidadão. E no dia seguinte não poder fazer mais nada disso, né, foi para a maioria das pessoas que conheci uma morte em vida, né? Então, essa morte em vida, ela é bastante perceptível na trajetória desses três personagens, aliás, dos quatro personagens, né, das quatro personagens, assim como o motorista do caminhão também, né, que os leva, né, nessa empreitada clandestina, né, tenta levar essas três personagens para o Kuwait. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, né? Então, aqui está a Palestina, né, aqui em laranja, do lado da Jordânia, mas eles já se encontram aqui no Iraque, né, perto da fronteira com a Jordânia. Então, seria essa travessia aqui, né, do Iraque para chegar aqui do Kuwait, aqui o roxinho, né, bem à beira do Golfo Pérsico. Então, é um trajeto muito longo, né, e quanto mais tempo leva para atravessar, mais as condições adversas, né, do deserto, né, aqui imprimem, né, uma série de dificuldades aí durante essa travessia. Então, vamos ver aqui os desdobramentos temáticos, né, nesses trechos que eu selecionei, né, a temática geral é da desterritorialização, né, muito bem descrita aí por Said. Então, como essa temática geral se desdobra em outras temáticas, né? Então, a primeira delas é do exílio, né? Então, vamos ver aqui um parecer crítico sobre o exílio, né? Então, as cidades não eram unicamente a sede do comando político, eram também, como é o caso da maioria das vezes, a da direção cultural e ideológica, né? A partir da qual, né, por exemplo, o Carafanê, tanto em Beirute ou Damasco, aí, exercendo aí sua atividade política. Mas após a perda da Palestina, não sobrou mais nenhum eixo cultural que pudesse constituir o núcleo de um novo renascimento literário, né? Então, esse núcleo fica disperso no exílio, né? Pois uma geração inteira de escritores, se não mais, já havia se exilado, né? Então, aqui a citação que o Fará traz, né, traduzido aí de Cadafane em 66, né? Então agora os trechos do livro que falam sobre aí o exílio. Então aqui é uma reflexão, né, uma volta ao passado, há muitas reminiscências ao passado, né, esses flashbacks aí que as personagens trazem como reconstrução, né, daquele passado ou memória, né, daquele passado para transpô-lo ao presente, né, como justificativa ou como lamento também, né? Então, que Deus tenha misericórdia de ti, professor Salim, que Deus tenha misericórdia de ti. Não há dúvida de que você foi privilegiado por Deus quando ele o fez morrer numa noite antes que a aldeia caísse nas mãos dos judeus. Uma noite apenas, meu Deus. Por acaso uma graça divina maior do que essa? Então, esse professor Salim aí, que é lembrado pelo Abu Qais, né, ele é um senhor, né, o professor lá da cidade, do local de origem na Palestina, do Abu Qais, que morreu um dia antes em que aconteceu, né, a catástrofe. Então, aqui ele aponta, né, ele afirma, ele reflete sobre a sorte que esse professor teve por, né, não ter visto todo o resultado trágico desse evento, né? Você se poupou da humilhação e da miséria e salvou sua velhice da vergonha. Imagine se o senhor estivesse vivo, se tivesse sido afundado pela pobreza como eu. Será que faria o que eu estou fazendo? Será que aceitaria carregar toda a sua vida nos ombros e fugir através do deserto do Kuwait em busca de um pedaço de pão? Então,
ele traz aí essa lembrança da sorte que o professor teve por não ter que enfrentar tudo isso que ele está enfrentando agora, né? Então, aqui agora é sobre o Assad, né? Que, ao contrário de Abu Qais e do jovem Marwan, o Assad já tinha tido a experiência de ter tentado chegar ao Kuwait, e aqui é um relato do que aconteceu. Ele havia começado sua viagem com 2 amigos de infância a partir de Gaza, por Israel, Jordânia e Iraque. Então, olha só, vamos voltar aqui no mapa para a gente ver, né? A partir de Gaza, né? Gaza que está na fronteira com o Egito, né? E aí atravessando aqui, né? Jordânia, Iraque. Então, havia tentado chegar ao Kuwait. Então, eles percorreram um trecho bem longo, né? Mas o que aconteceu, né? O contrabandista os abandonou no deserto antes que eles tivessem atravessado a fronteira do Kuwait, né? Então, os abandonou aí no deserto, no Iraque, né? Ali em Basra. Então, era uma prática comum, né? Que esses contrabandistas exerciam, ficar com o dinheiro das pessoas que estavam desesperadas, né? Por buscar novas condições de vida num outro local e as abandonar. Aí a própria sorte, né? Então, como é relatado ao longo do livro, no deserto, nessa travessia, né, muitos corpos são encontrados, esqueletos, enfim, várias pessoas que sucumbiram aí durante essa tentativa. Então esse é o horror do exílio, né? Esse é o horror do exílio forçado, né? Essa tentativa desesperada por sobrevivência. Então, o sol e o deserto, né? Então, nessa temática, né, da desterritorialização, né, da obrigatoriedade de ter que enfrentar esse deserto e esse sol, né? Por isso, homens ao sol, né? Então, é como se tanto o sol quanto o deserto fossem também personagens, né? E o tempo de incidência do sol, o tempo de travessia do deserto, né? Ou seja, né, essa relação espacial e temporal, né? Então, ela acarreta uma série de consequências aí extremamente nefastas para essas pessoas que enfrentam, né? São obrigadas a enfrentar esse sol e esse deserto por um longo período de tempo, né? Então, viajar na parte traseira de um grande caminhão não era tão desconfortável, né? Aqui, né? A gente vê os 3 aqui na traseira do caminhão, né? Então, eles fazem um sorteio, né? Faziam um sorteio e durante cada trecho da viagem, um deles ocupava aí a boleia do caminhão, né? Então, aqui o Assad com o motorista Abu Kazaram, né? Então, voltando ali na citação, então não era tão desconfortável, né? Assim que o sol vertesse seu inferno sobre eles sem clemência, a brisa que sentiam por causa da intensidade do calor, sentiam uma brisa, né? Dessa intensidade do calor, né? Então, Abu Qais havia subido com Marwan para se sentarem lado a lado na beirada do tanque. Eles haviam sorteado e coube a Assad sentar-se ao lado do motorista na primeira parte da viagem. Então, esse trecho mostra, né, a questão da incidência do sol sobre eles durante essa travessia, né? E ao mesmo tempo tinha aí, né, à medida que o caminhão avançava, né, essa brisa que batia, né? Mas era uma brisa quente, né? Então, esse caminhão, deixa eu situar aqui, o, o Abu Kazaran, né? O motorista, ele não era um contrabandista, né? Oficial, digamos assim, né? Um contrabandista profissional. Então, esse caminhão era de um rico mercador, enfim, do Kuwait, e o Abu Kazaram fazia várias viagens, né, levando produtos, né, do Iraque para o Kuwait, para esse patrão dele. Então, ele teve essa ideia de levar pessoas também, né? Só que, para levar as pessoas, quando chegasse nos postos fiscais, né? Ou seja, nas barreiras militares em que ele tinha que carimbar, né, as autorizações para seguir viagem, então ele precisava esconder as pessoas dentro do tanque. Só que tinha um tempo determinado, porque
o calor era absurdo, fora, né? O calor já do deserto, e a incidência do sol, né? Que aumentava horrores, tremendamente, essa temperatura. Então, ele tinha apenas 7 minutos para assinar, né, carimbar todos esses papéis para ter autorização, permissão para seguir viagem, e depois ir num ponto seguro para tirar essas pessoas de dentro do tanque. Né? Então era muito rápida e tinha que ser essa ação aí, para que as pessoas não morressem de calor dentro do tanque, cuja temperatura, né, era muito mais alta do que fora do caminhão. Né? Então, aqui, considerações sobre o Sol e o deserto. Né? Então, o Sol, em muitas partes do romance, ele aparece com letra maiúscula, é como se fosse ele mesmo, né? Uma personagem. Então, aqui, estou tão certo disso quanto estou certo desse Sol maldito. Né? Então, essa questão do horror, da maldição, né? Que emanava do Sol. Quero relaxar, esticar as pernas, descansar na sombra, pensando ou sem pensar. Então, a sombra era um grande alento, né? Então, quando parava um pouco para descansar, parava o caminhão e eles podiam sentar-se um pouquinho na sombra. Sombra que não havia no deserto, né? Então, era um deserto completamente desprovido de possibilidade de encontrar, né, essa sombra, né? Então, o sol ardia intensamente, né? Então, essa coisa, né, o sol, a maldição, a ardência, né? Então, essas várias palavras desse campo semântico aí que abrange, né, o significado do sol, a ação do sol sobre eles, né? O sol ardia intensamente, o vento era quente, ó, a brisa quente, né? E levantava uma poeira fina como farinha. Nunca em toda a minha vida vi um clima tão maldito, né? Então, essa palavra é bem recorrente. Vista a camisa ou vai torrar nesse sol, né? Então, uma série de conceitos aí, né? De significados negativos, né? Relativos ao sol. Assad colocou a camisa sobre a cabeça, dobrou as pernas e deixou que o sol o queimasse sem resistência, né? Então, queimar, torrar, né? Então, toda essa ação, né? Essa personificação do sol, né? Como um agente. O caminhão seguia sobre a terra escaldante, seu motor como uma boca gigante a devorar a estrada, né? Então, essa metáfora aí do caminhão atravessando o deserto. O sol no meio do céu desenhou acima do deserto uma vasta abóbada de chamas brancas, e o rastro de poeira refletia um brilho que quase cegava os olhos. Eles lhe diziam que fulano não ia voltar do Kuwait porque havia morrido de insolação. Então, várias histórias dessas, né? Foram abandonados no deserto e morreram de insolação, né? O efeito mais nefasto do sol sobre as pessoas, né? Matar de calor, né? Mas o sol poderia matá-los e a toda a sua força aprisionada em seu peito, né? Então, aí, como eles não tinham nada a perder, né? Já tinham encontrado aí a sua morte em vida, então era um risco que eles estavam dispostos a pagar, né? O desse sol inclemente os queimar, né? O sol inclemente o queimava. Então, o que os alimentava era justamente, né, essa força, essa necessidade de resistir como possibilidade única, né, que tinham de tentativa de sobrevivência, né, de tentar viver num outro local e poder mandar, né, enviar recursos para a família que estava, né, como refugiada já fora da Palestina. Então, a outra temática, né, além do exílio, do sol, do deserto, né, relativa à desterritorialização, é a ocupação, a violência, né, resultante aí desse evento político da catástrofe, que foi a criação do Estado de Israel. Então, aqui, nesse trecho da ocupação, nesses trechos, né, que eu selecionei da ocupação e da violência, a gente vê aqui detalhes sobre a vida de cada uma dessas personagens, né, inclusive do Abu Kazaram, o motorista do caminhão. Só lembrando, né, Abu Kazaram, Abu Qais, né, essa palavra Abu, né, que é pai, Abu Qais, pai do Qais, Abu Kazaram, pai do bambu, né, que era um apelido que ele tinha.
Então, nessa região do Levante aí, né, Síria, Líbano, Egito, né, é muito comum denominar o homem ou a mulher pelo nome do filho, pai de alguém ou mãe de alguém, né? Abu Qais, pai de Qais, ou né? H-U-M, né? Hamida, como tem uma personagem no romance O Beco do Pilão, do egípcio Najib Mahfouz, né? Então, a Hamida, a mãe da Hamida, e Abu Qais, o pai do Qais, né? Então, era muito comum, a partir do momento que a pessoa, né, tinha filho, né? Então, geralmente é o nome da filha, do filho mais velho, que passa a denominar essa pessoa, né? No caso do Abu Kazaran, o pai do bambu, era um apelido aí que ele recebeu, né, por causa de uma situação que a gente já vai ver aqui, o que aconteceu com ele. Então, aqui, os efeitos da ocupação, né, a violência da ocupação, né, na vida de cada um. Então, aqui, o jovem Marwan, né, o que aconteceu com ele. Durante toda a sua vida, Marwan havia tido problemas com Zacaria, que é o seu irmão, né? Na verdade, eles se odiavam. Zacaria não havia conseguido entender porque teve que passar 10 anos a sustentar a família, enquanto Marwan ia para a escola todos os dias como um bebê. Então, o Zacaria ele já estava no Kuwait, e ele tinha emprego e conseguia mandar dinheiro para a família, dinheiro esse que possibilitava ao Marwan estudar. Ele, Marwan, queria se tornar médico. Costumava contar à mãe que Zacaria nunca entenderia o que significa para alguém obter uma educação, porque havia deixado a escola quando deixara a Palestina, e desde então havia se atirado na frigideira, como gostava de dizer. E aqui estava ele agora, tendo se casado sem contar a ninguém, exceto a Marwan, como se quisesse confrontá-lo com sua consciência. Então, o que era muito comum, né? Esses jovens iam para o Kuwait, conseguiam um emprego e enviavam dinheiro para a família, né? Que estava no Iraque ou às vezes na própria Palestina, conseguiam fazer esse envio. No entanto, de repente, esse envio era suspenso. Eles paravam de mandar dinheiro. Por quê? O que acontecia? Eles se casavam, eles formavam uma nova família e ficavam, né, impossibilitados ou decidiam não sustentar mais a família, fazendo com que outro membro, né, fosse obrigado a assumir aí essa responsabilidade. Então é isso que aconteceu com o Marwan. O irmão dele parou de mandar dinheiro, então ele que teve que agora lançar-se aí nesse compromisso de sustento da família. Então, mas que escolha deixara para ele, né? Nada, exceto abandonar a escola, atirar-se na frigideira, né? Que é essa metáfora aí, né? A frigideira, quer dizer, numa situação extrema, né? Que de busca pela sobrevivência, e ficar ali a partir de agora até a eternidade. Então, foi o que restou a Marwan. Então, aqui o flashback, né, sobre um diálogo entre a esposa do Abu Qais, né, falando aí sobre o filho, a ida ao Kuwait, que possibilidades, né, que perspectivas de futuro, né, poderiam trazer à família. Poderemos educar Caís na escola e comprar uma ou duas mudas de oliveira. Talvez construamos um quarto para morarmos, e ele será nosso, não mais uma tenda, né, ou um quarto improvisado num campo de refugiados. Sou um homem velho, pode ser que eu chegue ou não. E você acha que a vida que leva aqui é melhor do que a morte? Né? Então, já que eles estavam numa condição extrema, arriscar-se à morte, né, tentar, né, esse risco de chegar ao Kuwait não era uma possibilidade tão absurda assim, né? Por que você não se levanta dessa almofada e sai pelo mundo de Deus em busca de pão, de sustento, né? Então a esposa aí instigando o Abu Qais a essa empreitada. Você vai passar toda a vida comendo a ração da farinha pela qual você sacrifica toda a sua honra à porta dos oficiais, né? Então essa esmola, né, que era recebida aí pela agência, né, da ONU. Então, agora sobre o Abu Kazaran, o motorista do caminhão. O caminhão seguia sobre a terra escaldante, seu motor a roncar com um ruído diabólico. Talvez estivesse enterrada no chão a bomba em que ele pisou enquanto corria, ou talvez tivesse sido jogada na sua frente
por um homem escondido em uma trincheira próxima. Nada disso importava agora. Suas pernas estavam suspensas no ar. Seus ombros ainda estavam na confortável cama branca e a terrível dor ainda enroscada entre suas pernas, entre suas coxas. Então, o que aconteceu? Abu Khazran, na guerra, né, lutando na guerra de 48, na tentativa, né, de impedir que os israelenses tomassem posse da Palestina, então, nesse combate, ele pisa numa mina terrestre que explode, né, e o fere gravemente, fazendo com que ele tivesse que passar por uma cirurgia, né, de emergência, para que o castrou. Então, é uma situação bem trágica, né? Havia uma mulher ali a ajudar os médicos. Toda vez que ele se lembrava disso, seu rosto se enchia de vergonha. E que bem me fez o patriotismo. Você passou toda a sua vida em uma aventura e agora é incapaz de dormir com uma mulher, né? Então ele está resignado, né? Ele lutou pela Palestina e aconteceu isso com ele, né? Então, qual foi o resultado disso? E o que você ganhou com isso? Foi um pedaço do barro que se quebrou. Agora só quero mais dinheiro, mais dinheiro. Então, por isso que ele se torna um mercenário, né? Porque a luta, né, que ele travou não teve resultado nenhum. O resultado foi justamente esse grave ferimento que levou à sua castração, né, digamos assim. Então, o caminhão seguia a terra escaldante, seu motor a roncar bem alto, né? Agora aí, falando sobre o Marwan. O Marwan não, o Assad, né? A experiência que ele já teve de travessia, de tentar atravessar, né? Chegar ao Kuwait. O policial o empurrou diante do oficial, que lhe disse: Você se acha um herói acima dos ombros das mulas a manifestar-se nas ruas? Cuspiu em seu rosto, mas ele não se moveu enquanto a saliva escorria lentamente pela sua testa e se juntava na ponta do nariz em uma mistura viscosa e repulsiva. Levaram-no para fora e, quando estava no corredor, ouviu o policial que agarrava seu ombro dizer em voz alta: Dane-se esse uniforme. Né? Então, ele foi preso, né, quando ele foi capturado aí ilegalmente, tentando chegar aí ao Kuwait no momento em que, na ocasião em que ele foi abandonado pelo contrabandista, né? Então, a última temática aqui é a negação à resignação, né? Aqui que também atingiu o Abu Khazran, né? Então, essa questão também que atinge o jovem, né? O próprio irmão do Marwan, quando ele para de enviar dinheiro e vai se preocupar agora só com ele próprio, né? Então não gostava de pensar que os corpos de seus companheiros se decomporiam no deserto à mercê de abutres e outros animais. Então o que aconteceu? Na primeira vez, né, no primeiro posto policial, na primeira barreira militar, né, em que o Abu Khazran tinha que carimbar os papéis, né, de permissão para seguir viagem, o tempo foi suficiente. Então, os 3 homens entraram no tanque, que deu, né, essa contagem regressiva suficiente para que ele entrasse no posto alfandegário, cabrimbasse os papéis e saísse e se afastasse um pouco, né, desse local para que pudesse retirar os homens do tanque em segurança. Então foi tempo suficiente para que eles não torrassem, né, não morressem de calor dentro do tanque. Só que acontece que na segunda barreira militar, né, no segundo posto militar, ele demorou muito para carimbar os papéis, porque os homens de lá ficaram tirando sarro dele. O patrão dele, né, o rico dono do caminhão, havia passado, né, um tempo antes e contado umas anedotas de que o Abu Khazran tinha tido caso com uma dançarina do Iraque. Então eles ficam tirando sarro do Abu Khazran, exigindo que ele contasse essa história, né, que era uma mentira, né? E demorou um tempão, né, mais de 15 minutos. Então, quando ele volta para o caminhão, leva o caminhão para uma distância segura em que ele pudesse parar, né, e abrir o tanque, então, quando ele abre o tanque, os 3 já estavam mortos, né, porque essa questão, né, do tempo e a travessia do espaço. Então, esse curto espaço de tempo
e esse local, né, da permissão, né, que concederia permissão para seguir viagem, né? Então, como esse tempo demorou muito, né, eles acabaram morrendo dentro do tanque. Então, aí, quando ele abre o tanque, tem 3 pessoas mortas, né? Então, arrastou os cadáveres um a um pelos pés e os largou no começo da estrada, onde os carros da prefeitura param normalmente para depositar o lixo, a fim de que o primeiro motorista a chegar de manhã tivesse facilmente a oportunidade de ver os corpos. Subiu em seu assento, ligou o motor e deu meia volta lentamente, enquanto tentava, na medida do possível, misturar os rastros das rodas de seu caminhão com das outras. Então, apagar as pistas, né, de que um rastro contínuo, né, provavelmente, né, poderia ser identificado como do seu próprio caminhão. Então, ele vai misturando esses rastros a fim de que não houvesse, né, possibilidade de ser identificado. Então, ele deixa esses corpos, né, lá, nesse local, onde possivelmente poderiam ser vistos, né? Então, ele tinha aí uma preocupação moral de que esses corpos pudessem ser encontrados pelos trabalhadores da prefeitura. E, ao encontrá-los, né, poderiam eventualmente identificá-los e enviar de volta ali para o campo de refugiados, a fim de que eles tivessem aí um enterro digno, né, e não abandonados aí no deserto. Então, ele havia decidido dirigir de volta para a estrada principal no sentido contrário, para confundir as marcas completamente. Mas ele se recordou de algo, depois de já ter passado um certo tempo a dirigir. Desligou o motor novamente, andou de volta até onde havia deixado os cadáveres e retirou o dinheiro de seus bolsos. Arrancou o relógio de Maron e retomou os passos até o caminhão na ponta dos pés, né? Então, o que aconteceu, né? Ele deixou os corpos, começou a seguir viagem aí em zigue-zague, né? Tentando apagar as marcas, né, do seu caminhão, misturar as marcas do seu caminhão junto a de outros. E aí ele se lembra de que os homens tinham dinheiro, porque o que eles combinaram? Que eles fariam o pagamento, né, da travessia, né, desse serviço oferecido pelo Abu Khazram na chegada ao Kuwait, né? Então, como eles não chegaram, estavam mortos, o dinheiro não valeria de nada, né? Para quem já morreu, então ele volta, pega esse dinheiro e ainda pega o relógio do Marwa. Então, isso que parece, né? Por um lado, ele tem né? Parece uma coisa moral, né? Ele deixa os corpos de modo que eles pudessem ser encontrados, mas tira o dinheiro deles, né? Então, o que acontece aqui, segundo o Said, né? Impelidos pelo exílio e pelo deslocamento, o palestino deve cavar um caminho na existência, que não é de modo algum uma realidade estável ou dada, mesmo entre árabes fraternos. Então, quer dizer, não é aquela coisa, né? Por um lado, a fraternidade dele fez com que esses corpos, né, ficassem no local, né, para serem vistos. Por outro lado, ele, né, diante dessa realidade em que ele tinha que tomar uma decisão rápida, né, e esquecer aí todas as implicações éticas, né, ele pega o dinheiro deles, né, até mesmo porque não havia serventia mais alguma, uma vez que os 3 haviam morrido, né? Então, não é aquilo que é previsível, né? Então, por isso que o jovem que está sustentando sua família, a partir do momento em que constitui a sua própria família, deixa de sustentar a família de origem. Porque sempre tem um outro membro que pode assumir esse posto, né? De responsabilizar-se pelo sustento da família. Então, não é algo aqui, como o Said diz, né? Previsível, né? Algo assim que os afeta, né? Como ao longo prazo, né? Esse dilema ético. Não, é algo que precisa ser ali, uma decisão que precisa ser tomada imediatamente. Evidentemente, outra pessoa, né, vai assumir as rédeas da sobrevivência, né?
Então, aqui as referências, né, todas as que eu citei, né, do espaço, aqui da geografia da ausência, né, que é a tese de doutorado do Paulo, o referencial teórico do Bakhtin, a referência principal, né, os trechos de Said, reflexões sobre exílio e a questão da Palestina, e meus 2 trabalhos, né, sobre o nacionalismo egípcio e a identidade palestina na literatura. Então, nós vamos continuar depois, né, com olhares sobre a Palestina. O próximo tópico será os quadrinhos de Joe Sacco. Então, qualquer dúvida, vocês podem me escrever ou conferir lá no nosso site depois a postagem desse material, bem como da playlist dessa aula. Então, no site ccv.org.br. Então, até a próxima aula, gente. Muito obrigada.